Olá a todos, boas-vindas a mais um episódio do nosso SenaiCast. Eu sou Cláudia Luna, sou psicóloga e faço parte do Instituto Evaldo Lodi. Hoje nós vamos conversar um pouquinho para desmistificar algumas áreas técnicas do Senai. E hoje eu tenho 3 convidados muito especiais. Tenho aqui o Iago, o Gabriel e a Tassiana. Eles vão se apresentar, vão contar um pouquinho pra gente sobre a área deles, sobre qual foi a trajetória de trabalho deles. Então, boas-vindas, gente. Espero que possamos construir aí boas conversas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Iago Marques, né? Hoje eu estou como especialista técnico no Senai Pernambuco. Comecei minha trajetória profissional no Senai, né? Fui aluno do curso técnico de informática há 17 anos atrás. Logo em seguida, comecei a trabalhar na área técnica. Atuei em algumas empresas, mas também atuando no Senai enquanto docente. Então, hoje atuei enquanto professor do Senai de 2012 até finalzinho do ano passado. E desde o final do ano passado estou como especialista técnico, né? Agregando aí para a gente fomentar a indústria, trazer novas tecnologias. É importante a gente saber que a gente observa, como a gente trabalhou lá fora, a gente observa que o Senai ele tem muito a agregar. E trazer essa diferença, né, é muito importante das áreas técnicas, porque às vezes o aluno, o candidato, fica na dúvida, principalmente na área de TI, vou fazer o quê, né? Já que é uma área muito vasta e acaba confundindo bastante. Então, espero que nesse bate-papo a gente consiga aí desmistificar um pouquinho. Olá, pessoal. Eu sou a Tassiana, né? Eu estou aqui no Senai contando o tempo todo, né? Estou há 21 anos. Comecei aqui como docente, passei 14 anos como docente da área de segurança do trabalho e construção civil, né? Tenho uma formação técnica em segurança do trabalho, fiz engenharia civil e engenharia de segurança, né? E agora estou nessa função de especialista técnico para essas duas áreas, para também aí, né, contribuir com os nossos docentes, com a escola, né, fazer algumas melhorias nas nossas áreas, procurar novos cursos e aqui para tirar a dúvida de vocês em relação a essas minhas duas áreas, tá? Olá pessoal, meu nome é Gabriel Oliveira, sou especialista técnico na área de automação industrial e mecatrônica do Senai Pernambuco, tá? Também fui fruto do Senai, tá? Estudei o curso técnico, fui jovem aprendiz, fui aluno olímpico em mecatrônica até a etapa nacional, tá? Após a Olimpíada, eu cheguei a ministrar aula também, com um período pequeno com o contrato, mas ainda cheguei a ministrar aula nas unidades curriculares de CLP, pneumática e hidráulica. E logo em seguida eu fui para a indústria, tá? Onde eu peguei o startup da indústria da fábrica da Jeep, tá? Onde tinha diversos integradores lá de sistemas de automação e tive a oportunidade de contribuir com a aplicação dos sistemas, tá? Logo em seguida, depois de 4 anos, eu fui trabalhar na empresa da Coca-Cola, tá? Onde atuei como técnico em automação, tá? E passei 3 anos lá, tá? E também trabalhei na área de manutenção e desenvolvi vários projetos, trabalhei na área de instrumentação. E logo em seguida, eu voltei para novamente trabalhar na Stellantis, tá? Na empresa PMC, onde eu fui como analista de automação, que eu trabalhava com a parte de robótica, a parte de programação, tá? E hoje estou aqui para tirar as dúvidas, né, que vocês vão ter aí para escolher o curso, né, na nossa área. Perfeito. Gente, eu acho que eu trouxe grandes nomes, vejam aí, né, dentro do podcast. Então temos pessoas que são especializadas dentro de cada assunto. E eu queria aproveitar para a gente já começar com dúvidas básicas que chegam para a gente com uma certa frequência, de qual a diferença então entre um técnico e um tecnólogo. Como é que ele funciona? Ele serve para a mesma coisa ou não serve? Às vezes tem essa preocupação, essa dúvida. E aí eu queria trazer para vocês qual a diferença e como é que funciona um técnico e um tecnólogo. Interessante a pergunta, né, Cláudia? Porque a gente observa, né, que muitos, principalmente jovens, ficam naquela dúvida. Terminou o ensino médio. Isso. Vou fazer o curso técnico, vou fazer uma faculdade, e aí quando chega na faculdade vou fazer uma graduação, um bacharelado, ou vou fazer um tecnólogo. Basicamente, né, a gente sabe que hoje o curso tecnólogo ele é um curso de nível superior, mas é um curso de curta duração, normalmente aí tem uma duração de 2 a 3 anos. Enquanto o curso técnico ele é um curso de nível médio, né? E aí muitas pessoas perguntam, mas então quer dizer que o curso nível superior ele é melhor do que o curso do nível médio? Não necessariamente. Por quê? Porque o técnico está focado nas atividades da indústria, isso seja em qual área for.
né? Então ele está ali pautado na prática, de fato, ele vai estar a mão na massa, sabe? Desenvolvendo soluções, implementando soluções, enquanto o tecnólogo ele vai estar atuando muito mais na parte de pesquisa. Então, se você tem interesse em estar atuando, se a pessoa tem interesse em estar atuando na área técnica de fato, ou aprender mão na massa, o curso técnico hoje ele seria o melhor caminho. Apesar de ser de nível médio, mas a gente observa que a crescente demanda industrial, principalmente com as novas tecnologias, né, tem feito com que a indústria, quando a gente fala de indústria, todos os setores, elas demandem muito por esse profissional que está capacitado a lidar, de fato, com a área produtiva da empresa, né? Perfeito. Então já temos a primeira dúvida aí retirada. Sabemos agora a diferença entre técnico e tecnólogo. E o intuito de hoje foi justamente a gente conversar sobre essas áreas, assim. Como é que funciona? E eu tenho como primeira pergunta, assim, pra gente de fato iniciar com cada um de vocês tirando dúvidas com relação a cada área. O que é a área de vocês e como é que ela funciona? Eu acho que é o primeiro passo para a gente poder entender mais ou menos como funciona cada área técnica, e se hoje o intuito é desmistificar essas áreas, então vamos nessa com cada um de vocês contando para a gente um pouquinho sobre suas áreas. Para você cursar o curso em Automação Industrial e Mecatrônica no Senai Pernambuco, nós temos 4 escolas, tá? Senai Areias e Senai Cabo para os cursos de automação, e Senai Santa Amaro e Senai Goiânia para os cursos de mecatrônica, tá? Onde nós temos diversos laboratórios, tá? Com tecnologia de ponta, tá? Tudo que você vai ver na indústria, você vai ver em nossos laboratórios, tá? Então, falar de TI, né? Às vezes tem até um trocadilho, o pessoal brinca, né? TI é tudo incluso, né? Porque muito se acredita que o profissional que trabalha com tecnologia é aquele profissional que vai trabalhar em diversas áreas, mas isso não é uma verdade. Então a primeira coisa é entender que existem 2 grandes áreas dentro da tecnologia da informação e comunicação. A primeira área, né, a área de desenvolvimento de sistemas, onde o profissional que atua dentro dessa área ele vai ser responsável por desenvolver soluções digitais. Quando a gente fala de soluções digitais, a gente está falando de vários produtos. Seja um site, seja um aplicativo para celular, seja até um aplicativo de banco, né? Tudo, hoje a nossa vida está pautada em tecnologia. E existe uma outra grande área que é a área de infraestrutura da informação e comunicação, que é a que suporta a tecnologia de desenvolvimento. Então imagina, não adianta a gente ter aplicativo se esse aplicativo ele não pode se comunicar com outras soluções. Então se hoje eu consigo fazer uma transferência bancária, por exemplo, é porque o meu celular está conectado em uma rede. Então na área de infraestrutura a gente tem os cursos técnicos de rede de computadores, nós temos o curso técnico em cibersegurança, existe o curso técnico em manutenção e suporte, que é para manter toda a rede funcionando, todos os dispositivos de uma rede funcionando. Então é muito importante na hora de escolher a área saber qual é a maior afinidade, se eu vou seguir na área de desenvolvimento, que é focado no desenvolvimento de soluções digitais, ou na área de infraestrutura. Então acho que esse é o grande desafio da área de tecnologia. Bom, e considerando os cursos técnicos do Senai, nós temos sempre a opção presencial, e também vocês encontram a opção EAD, sendo que nesses cursos que são EAD sempre vai ter pelo menos um horário, ou 4 ou 8 horas, né, um dia que vai ter a parte presencial para que o docente possa fazer todo o resumo do que os alunos viram na parte em EAD, né, onde eles assistem esses vídeos que já estão lá pré-gravados. Com os meus cursos, né, da minha área, que é Segurança do Trabalho e Edificações, também não são diferentes, tá? A gente tem nessas 2 modalidades, e só para vocês começarem a entender um pouquinho, o curso técnico em edificações, esse profissional, ele vai ou para o canteiro de obra, ou ele também pode ir para o escritório da empresa, onde eles podem assumir, sendo no escritório da empresa, a parte de projetos, né, de definição de desenhos, melhorias nessa parte do projeto em si, de fazer as alterações, cronogramas, orçamentos, ou também ele pode ir diretamente para a obra para fazer o acompanhamento dessas atividades em obra. O acompanhamento dos cronogramas que a gente chama de cronograma físico, né, que são as etapas, acompanhamento de equipes, fazer todo esse controle do que está sendo feito lá dentro do canteiro de obra. E para o técnico em segurança, é um profissional que ele vai andar em todas as empresas, né? O bom do técnico em segurança é isso. Vai sempre precisar desse técnico, do olhar desse profissional, para que ele possa identificar no ambiente de trabalho, seja ele uma indústria química, mecatrônica, de informática,
seja ele na construção civil, transporte, usinas, né, hospitais, ele vai estar lá identificando as situações que aquele ambiente de trabalho está apresentando em relação a riscos de acidentes e doenças para o profissional, e com isso ele vai sugerir essas melhorias, né, através do que está determinado pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, esse profissional identifica todos esses riscos, sugere as melhorias conforme as normas e acompanha a implementação dessas medidas de controle. Então, o técnico em segurança realmente ele trabalha mais com as pessoas, né, para cuidar da qualidade de vida, para cuidar da segurança das pessoas naquele local de trabalho. Perfeito. E uma das coisas que eu acho que mais bate na hora de escolher um curso é qual a importância, né? O que é que eu consigo ver da importância daquela área, qual a importância dela no cotidiano e também na indústria hoje. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais sobre isso, de qual a importância dessa área no cotidiano, na indústria, no trabalho, para quem está ali no interesse de procurar o curso, escolher ali entre as áreas técnicas o que para eles de fato funciona mais, ou que talvez tenha uma proximidade melhor. Então eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais, que a gente tivesse essa oportunidade de pensar qual é a importância de cada área para que eles consigam ali também ter uma noção assim com relação a cada uma delas. Bem importante sua pergunta, Cláudia, porque quando a gente fala hoje de tecnologia, por exemplo, né, é muito difícil associar a tecnologia com a indústria. Ainda existe essa dificuldade das pessoas em fazer essa associação. E por incrível que pareça, né, uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de software, por exemplo, é chamada de fábrica de software. Literalmente, ela é uma fábrica porque ela está ali desenvolvendo um produto. E hoje a tecnologia está presente no nosso dia a dia, o tempo todo. Né? Então, hoje, se eu quero sair de casa, como é que eu vou sair? Seja para recarregar o vale transporte, ou seja para chamar um carro por aplicativo, eu vou utilizar a tecnologia, eu vou utilizar um aplicativo. Nas empresas, se eu vou mandar um e-mail, se eu vou fazer alguma atividade, eu preciso utilizar uma solução digital. Então, a área de desenvolvimento de sistemas ela é essa área bem versátil. Ela vai permitir que se desenvolva produtos para as mais diversas áreas, né? Engraçado que a tecnologia ela nunca foi área fim, ela é uma área meio, ou seja, ela prover tecnologia, ela prover soluções para todas as áreas que forem pensáveis e imagináveis, seja na área de mecatrônica, seja na área de segurança, na área de edificações. O profissional que trabalha com o desenvolvimento de sistemas, ele está ali para justamente construir soluções, quando a gente fala soluções digitais, que vai auxiliar o processo de trabalho de outras atividades. Já a infraestrutura, ela está presente, né, principalmente na manutenção dos dispositivos, seja de computadores, servidores e redes, porque a gente sabe que em fábricas, por exemplo, as linhas de produção elas estão conectadas. Elas precisam possuir conexão para que a contagem da produção, por exemplo, ela seja realizada, para que a gestão da empresa ela possa saber, olha, eu continuo a produção de tal bebida, eu vou parar essa produção porque eu cheguei no quantitativo ideal. Então, a infraestrutura de TI ela vem justamente para dar suporte em todos os aspectos do nosso dia a dia. Bom, o técnico de automação, ele é essencial. O técnico de automação e o técnico de mecatrônica, eles são essenciais, tá, na indústria. Por quê? Ele basicamente trabalha junto com os outros técnicos também, porém ele é a força máxima que a indústria vai ter para poder resolver determinado problema, tá? O que acontece? O técnico de automação ou mecatrônica, ele tem um acesso ao software onde ele consegue fazer o diagnóstico, análise de dados, consegue analisar os sinais que tá no sistema, tá? E com isso ele consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo em tempo real para poder diagnosticar e direcionar uma determinada mão de obra para aquela atividade. Gente, e uma coisa interessante, assim, que eu acredito que a Tassiana já trouxe mais ou menos, né, de para onde vai esse profissional. Depois que eu termino o meu curso, eu tenho ali um encaminhamento, eu quero trabalhar, obviamente. E muitos estudantes chegam pra gente com essa dúvida, assim, certo, eu faço esse curso aqui, mas eu posso trabalhar aonde? E eu acho que vocês já entraram um pouquinho nessa discussão de para onde eu posso ir, para onde eu posso trabalhar. Mas eu queria que vocês trouxessem, aprofundassem isso um pouquinho mais, assim, quais são os caminhos que são possíveis hoje, profissionalmente falando, do curso, da área técnica de vocês e como é que está hoje o mercado de trabalho para cada uma delas.
Falar um pouquinho sobre desenvolvimento de sistemas, que é uma área que tem crescido bastante, não somente em nosso estado, no Senai, mas no Brasil e no mundo todo. Esse profissional normalmente ele vai estar atuando em fábrica de software e em empresas que trabalham com desenvolvendo soluções. Dificilmente esse profissional ele vai trabalhar, por exemplo, dentro de uma indústria. Normalmente o aluno ou o candidato ao curso de desenvolvimento de sistemas, ele vai estar atuando em uma fábrica de software, uma startup ou em alguma empresa que desenvolve soluções locais ali. Já o profissional que trabalha na área de infraestrutura, ele pode trabalhar em qualquer empresa, porque toda empresa hoje, seja a indústria, comércio, serviço, ele necessita de infraestrutura de rede, minimamente, né? Você não vai, por exemplo, hoje em um hotel que não tenha internet. Então, quem é responsável por manter toda aquela infraestrutura funcionando? Às vezes a gente acha, é só a internet. Não tem. Existe todo outro contexto, a questão de segurança. Segurança envolve câmeras, segurança envolve sensores. Então, o profissional da área de infraestrutura, seja o técnico em redes, o técnico em informática, além de estar trabalhando com a manutenção de computadores, de rede, ele também vai estar hoje trabalhando com a utilização de dispositivos IoT, que a gente sabe que dispositivos inteligentes hoje estão utilizados o tempo todo em todos os lugares. Então, o aluno que faz o curso técnico em informática ou técnico em rede de computadores, ele vai estar atuando de forma ampla em qualquer empresa. Já o técnico em desenvolvimento de sistemas ou desenvolvimento de jogos digitais, normalmente ele vai estar apoiado dentro de uma fábrica de software, uma startup que vai estar trabalhando com o desenvolvimento de algumas soluções. E banco também, né? Quando a gente pensa hoje em banco, a gente pensa só em serviços bancários, mas é interessante que hoje os maiores bancos que nós temos no Brasil, hoje tem mais profissionais de tecnologia do que de fato de serviços bancários, porque a gente sabe que os serviços bancários hoje, né, se tornaram um grande serviço tecnológico, na verdade. Então, assim, as possibilidades na área de TI são amplas. Pronto, olha, eu vou aproveitar, né, e falar para vocês, né, a inserção do técnico em segurança, que eu já tinha começado, mas, por exemplo, os colegas aqui falaram numa atividade que você vai estar praticamente sozinho diante de um computador, mas aí o Gabriel também falou que tem robôs, que tem isso, e aí eu disse que o técnico em segurança vai trabalhar com gente, com pessoas, mas essas pessoas que estão muitas vezes isoladas ou muitas vezes trabalhando com um robô, é fácil você consertar um robô, consertar uma máquina. Difícil são consertar as pessoas. E mesmo assim, quando eu falei que o técnico em segurança vai identificar os riscos de acidentes e doenças, tá? Então, às vezes a gente resume no nome acidentes, mas doenças. Então, você tem hoje doenças psicossociais, você tem doenças ergonômicas, o fato justamente de estar com essa movimentação repetitiva, com esse trabalho numa única posição o tempo todo. O técnico em segurança, ele também está ali para verificar essas situações. E aí, com isso, ele vai em busca de outros profissionais da área de saúde para poder ajudar na melhoria disso aí. Então, a gente pode estar em qualquer empresa. Existe um detalhe na norma que vai exigir um certo número de funcionários. Mas isso é um pequeno detalhe, tá? Porque quando a empresa quer que o seu funcionário tenha qualidade de vida e ele seja saudável, então ela vai contratar esse profissional sim. Agora, o técnico em edificações, né? Eu queria até tirar um pouquinho aí da ideia, né, de obra, porque trabalhar em obra sempre teve aquela conotação de que é ruim, que é cansativo. Realmente é cansativo, você vai estar no sol, você vai estar em áreas desprotegidas, mas em todo lugar que a gente está, na nossa casa, aqui nesse prédio, aqui nesse estúdio, ele foi construído. E essa construção, ela tem que ser bem feita, ela tem que seguir normas, ela tem que ter profissionais capacitados. E isso daí, um técnico em edificações no ambiente de trabalho, obra ou escritório, ele vai estar acompanhando para que esse serviço realmente ele seja feito dentro do projeto, dentro da norma e depois não caia, né? Vamos resumir dessa forma. Mas assim, a facilidade hoje do emprego para essas duas áreas já está melhorando novamente, né? Já foi boa, deu aquela paradinha por conta de pandemia, mas vamos esquecer pandemia, porque agora a gente está crescendo de novo e está tendo sim a busca por esses profissionais, né? Tanto técnico em edificações, o de segurança e outros técnicos, né? Tanto que a gente está com grandes turmas aqui, turmas abertas todo semestre
de técnicos para formar esses profissionais. Não é isso, Gabriel? Ô, Tassi, eu queria só pegar um gancho do que você está trazendo. É importante a gente observar como as áreas elas se completam. Então, o Tassi falou, segurança apoia as áreas, por exemplo, do profissional de TI que está ali, muitas vezes por um problema de postura. Aí ele vai trabalhar ergonomia. E o profissional de TI, o desenvolvedor, ele vai estar promovendo soluções para que o profissional de uma outra área, como o técnico em edificações, tenha um software para projetar Isso. aquela. Então, assim, e o bacana no Senai é que a gente consegue trazer essa interdisciplinaridade. Né? Às vezes a gente acha assim, eu vou fazer o curso técnico de edificações, vou fazer automação, fazer desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e vou ficar naquele meu mundo ali. Mas no Senai não é assim que funciona. A gente consegue trazer, através dos projetos integradores, integrar as áreas e desenvolver soluções que muitas das vezes não é possível somente com um profissional. Então hoje a gente tem a Saga Senai de Inovação, né, que possibilita os alunos a interagirem entre áreas distintas e construírem soluções que muitas das vezes vão além daquilo que a indústria ela tem hoje como proposta dentro dela. Já na área de automação, tá? Já pegando o gancho da Tassiana, é uma área que está em alta hoje, tá? Realmente as indústrias e as empresas estão consumindo muito esse profissional, tá? E o profissional na área de automação e mecatrônica, ele pode atuar tanto em indústrias de modo geral, tá? A indústria automotiva, a siderúrgica, a alimentícia, como é que também pode trabalhar em empresas integradoras de sistemas de automação, tá? E além das indústrias, ele pode também trabalhar em sistemas de portos, sistemas de empresas que têm sistemas de automação, tá? Toda empresa que tem sistema de automação, o técnico de automação e mecatrônica ele pode estar atuando. E, gente, vocês acabaram trazendo um pouco, não apenas, né, de qual a importância, mas também qual a relação, né, entre as áreas. E isso vai fazendo muita diferença para a gente visualizar o quanto aqui dentro do Senai existem os cursos, mas eles não acontecem ali, cada um no seu lugar. Existem situações em que a gente vai conseguir ali colocar o aluno, o estudante ali dentro dessa relação com outros profissionais, o que também é importante para a gente ir para o trabalho, para a vida, porque a gente não vai trabalhar só sozinho ali com as pessoas que fazem parte da nossa área, vamos trabalhar com várias pessoas diferentes. E para aproveitar esse gancho, eu queria que a gente fosse ali se encaminhando para a última pergunta, e eu queria trazer para vocês a proposta de darem um conselho para o pessoal, porque dentro do Senai a gente vê essas relações acontecendo e o quanto isso é importante, e qual conselho, de acordo com a área de vocês, qual conselho vocês dariam ali para os estudantes que estão querendo começar ou já começaram e ainda estão naquela dúvida do que é que eu posso fazer, como é que vai ser. Então fico aí com a espera de poder ouvir aí um conselho de vocês para eles. O conselho é engraçado, né? Que quando a gente está na sala de aula, o aluno ele acaba perguntando: esse curso, quando eu estou ministrando, esse curso é o melhor? Então eu costumo dizer o seguinte: para mim ele foi o melhor. Tanto que eu já estou nessa área há mais de 30 anos. O curso vai ser bom para aquilo que você realmente tem interesse. Eu posso dar 2 conselhos. Ou você faz uma pesquisa na internet para entender realmente como é que atua esse profissional da área técnica, ou você faz uma visita aqui para o Senai. A gente tem laboratórios, nós temos as aulas, os docentes que estão lá com as aulas. Você pode vir aqui, né? Procura a secretaria, procura a recepção lá embaixo, pede para entender, para fazer uma visita. Né? Alguém aí pode mostrar a você o que é que tem. Acho que você conhecendo os laboratórios de informática, os laboratórios de mecatrônica e automação, talvez seja aquilo que você se identifique. Né? Temos laboratório de segurança e de construção civil, e aí para vir e conhecer realmente. E não perder esse tempo, tá? Porque assim, quem leva hoje para o mercado de trabalho é o técnico. Nível superior é muito importante, mas você aprende a fazer, você aprende como é a essência do trabalho nos cursos técnicos. E aí, se formando, né, indo para o nível superior, com toda a bagagem técnica, prática de um técnico, você vai se tornar um profissional quase perfeito. Excepcional. O que eu poderia falar para vocês é primeiro saber de fato qual é a área de interesse, né? Eu acho que não existe, como a Tassi falou, não existe o curso perfeito. Existe aquilo que eu tenho mais afinidade e assim, a consequência, né, do resultado da nossa vida, do nosso resultado profissional, é o quanto eu gosto de fazer aquilo. Então eu sempre falo, hoje, graças a Deus, eu consigo
trabalhar com algo que eu amo, que é tecnologia e educação. Então, o primeiro passo, acho que é você entender de fato, olha, o que é que eu busco, o que é que eu quero da minha vida, qual é o meu propósito, e buscar uma área dentro das possibilidades que tenham a ver com aquilo que você tem interesse, para que você não sinta, acaba entrando no curso e chega na metade do caminho, poxa, não era isso que eu queria, acaba se frustrando, porque não é nem que as suas expectativas não tenham sido atendidas, é que você nem sabia quais expectativas tinham. Então, acho que o primeiro passo é esse, né? O segundo é, eu sei o caminho que eu quero trilhar, eu sei qual é a área que eu quero seguir, como a Tassi falou, vem no Senai, procura conhecer as nossas instalações. Se por acaso você tem interesse, né, em atuar na área de tecnologia, hoje nós temos curso de tecnologia em todas as unidades do Senai Pernambuco, né, aqui na capital, no Agreste, no Sertão também. Mas o mais importante não é você simplesmente escolher o curso porque o curso está em alta. Não é porque aquela área tecnológica está em alta, porque um dia essa área não estava tão em alta. E a vida ela é feita de ciclos, mas o mais importante é você saber de fato aquilo que lhe interessa e aquilo que lhe faz bem. Bom, pessoal, o conselho que eu posso trazer para vocês é que todo mundo é capaz, tá? Independente da área que você escolher, tá? E muitas vezes você olha aquele curso, será que eu vou ser capaz? Mas você é capaz sim, tá? Você, quando entrar no curso, você vai se integrar junto com os outros alunos, você vai ter a oportunidade de conhecer todos os laboratórios, de praticar a atividade, né? O Senai, ele tem isso, né? O ponto forte, que é a prática, tá? E a prática leva à perfeição, né? Ou seja, você vai trabalhar aqui com nossos professores, tudinho, e você vai estar desenvolvendo essa capacidade. É exatamente isso, Gabriel, porque eu lembro, né, quando eu entrei no Senai, primeiro dia de aula, e aí eu cheguei, vi um laboratório, cara, eu olhei para um rack lá, vi vários equipamentos, não sabia, não fazia a mínima ideia do que era, para que servia. Eu sei que eu me encantei com aquele laboratório, esse cara queria trabalhar com isso aqui. Então, muito bacana, assim, o Senai saber que você vai estar em um lugar que vai lhe dar os primeiros passos e vai lhe mostrar o caminho para que você possa chegar até onde você deseja, que é o futuro profissional. Perfeito. E acho que vocês me levaram a pensar em uma coisa que é super importante também. Vocês foram por esse caminho de lembrar o estudante que, poxa, eu vou me sentir nervoso, óbvio, mas aproveitar esse momento enquanto eu tô aqui, para quem tá aqui assistindo nesse exato momento, o podcast já é um primeiro pontapé, assim, já tá interessado em buscar algum curso e tem dúvidas com relação a eles e veio aproveitar esse momento aqui para isso. E eu vou aproveitar e deixar meu conselho também, de que veio muito de vocês, de que quando eu sinto alguma coisa com relação a uma situação, é porque aquilo ali é muito importante para mim. Então, o fato de sentir algo, quando eu vou para um curso ou quando eu começo as minhas aulas, por mais que seja uma ansiedade, por mais que a gente tenha essa sensação de, poxa, é ansiedade, mas é uma ansiedade que é justamente pelo motivo de aquela situação é muito importante para mim. Então, é bom que a gente lembre que o que é importante pra gente faz a gente sentir, mas é o que também nos leva a crescer, a se desenvolver. E eu queria muito agradecer a vocês pela presença, pela oportunidade de ouvi-los. Hoje eu aprendi muito sobre cada uma dessas áreas técnicas, espero que quem está aí em casa também possa ter aproveitado esse momento, aproveitar todas essas dúvidas. Acredito que teremos ainda outras oportunidades de ver vocês nas outras redes, em outras situações. Mas queria grandiosamente agradecer aos três pelas respostas, por tirarem as minhas dúvidas. Pode falar. Só para deixar mais um detalhe para vocês, tá? Esses dois meninos aqui, eles começaram como estudantes, novinhos, tá? Mas assim, para fazer o curso técnico não tem idade, só tem uma exigência, que é você ter terminado o ensino médio. E olhe que também nós temos algumas modalidades que faz concomitante com o ensino médio, né? Algumas parcerias com escolas do governo do estado ou com o SESI, que você pode fazer os dois juntos, o ensino médio e o ensino técnico. Então, assim, para qualquer idade, eu já estou trabalhando, quero mudar de área, vem-se embora e aqui você vai escolher o curso que você quer fazer e vai abrir muitas portas na parte de emprego mesmo, viu? Perfeito. Gente, teremos mais episódios pela frente falando de outras áreas também, para a gente desmistificar ainda mais, para vocês saberem ainda mais. Muito obrigada aos três. Cláudia, pela oportunidade. Se quiserem deixar aí um último recado, fiquem à vontade. Não, só vem se ensinar com a gente. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.